Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muitas mudanças, hein? Falcão no Santos, Cuca fora do Galo e novidades sobre Vojvoda. Afinal de contas, para onde vai o argentino ou vai ficar no Fortaleza? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mercado da bola, nesse período, alguns clubes se mexendo, outros mudando, os seus comandos e a gente projetando a próxima temporada. Confesso para vocês que eu começo por essa notícia que eu não esperava, me pegou de surpresa. Paulo Roberto Falcão é o novo coordenador técnico do Santos. A gente sabe que o Santos está vivendo um período de transição, estava com o técnico interino Orlando Ribeiro, que era do Sub-20 até o fim da temporada. E quando terminou a temporada, aquela derrota para o Fortaleza na Vila Belmiro, nenhum dirigente se manifestou a respeito das mudanças que provavelmente vão ocorrer na equipe do Santos. Nem sobre o novo técnico, nem sobre um coordenador, um diretor técnico, uma figura daquele cargo que ocupava o Edu Dracena, por exemplo, recentemente, para que faça esse elo entre comissão técnica e jogadores e diretoria também. Essa figura até então não existia. E eis que o Andrés Rueda anuncia Paulo Roberto Falcão. Eu até tentei contato com o Falcão, a gente tem uma boa relação, trabalhei com ele muitos anos lá no Sul, mas ele não atendeu, deve estar, provavelmente já trabalhando, porque a primeira função de um coordenador técnico é justamente definir quem será o novo treinador. O Falcão, inclusive, esteve no nosso podcast lá, que eu tenho com o Denilson Show, lá no canal do Denilson, você pode conferir lá, tem vários episódios. No dia 11 de abril, o Falcão foi um entrevistado. A gente falou sobre a carreira dele e tudo mais, ídolo do Inter, rei de Roma, craque da seleção brasileira, um dos maiores meio-campistas da história do nosso futebol, que treinou a seleção brasileira e que teve algumas experiências como treinador no México também, e aqui no Brasil como técnico do Inter. A última passagem, inclusive, ela não guarda boas lembranças, Foram apenas 5 jogos em 2016, naquele ano do rebaixamento do Inter. Mas o Inter estava muito bagunçado, Vinha do trabalho do Argel, depois acho que teve o Falcão logo na sequência, depois Celso Rotti e aí o Lisca para 3 jogos finais, quando o Inter já praticamente não tinha mais chances de se manter na Série A. Foi o último trabalho do Falcão. E o Falcão, eu questionei ele no podcast sobre a função de coordenador, que é justamente os cargos que exercem hoje o Paulo Autuori, que estava recentemente no Inter, o Muricy Ramalho no São Paulo, técnicos, digamos assim, mais experientes, o Abel Braga acho que vai para essa função a partir de agora, o Luiz Felipe Scolari agora no Atlético Paranaense. Eles têm uma rodagem, têm uma experiência e podem auxiliar muito o treinador à beira do campo, sem aquele desgaste, que a gente sabe que é uma função que tem muita pressão, tem muito desgaste físico, e esses caras já têm uma idade mais avançada. E o Falcão me pareceu até simpático a ideia. Ele falou, pois estão me falando isso, acho que pode ser uma ideia. E aí comentou, inclusive, de que forma ele trabalharia. Eu vou rodar um trecho para vocês que fica mais claro das ideias do Falcão, isso que ele me disse lá em abril e que talvez ele coloque em prática a partir de agora no Peixe. Essa função de gestão não te atrai? De ser o Muricy, o Paulo Autuori, que é o cara hoje que faz o elo entre o treinador e me falaram isso já, tá? Me falaram isso. Que eu não sei realmente, eu estou te perguntando. Não, me falaram isso e eu, assim, eu até comecei a pensar nisso, mas com uma condição. Eu escolho o meu treinador, eu escolho os jogadores para contratar, eu não quero negociar, não é comigo. Não quero mexer em dinheiro. Não, sim. Você é o executivo. Eu quero ter a possibilidade de escolher o treinador, vou seguir a política do clube, evidentemente, mas eu quero vou trazer treinador que eu acho que é adequado. Tá? E o senhor vai me dizer quanto é que vocês podem pagar, vou reunir lá, eu gestor, vou reunir o cara do financeiro e o cara do marketing. Quanto é que nós podemos pagar um treinador? Podemos pagar 5. Digo, não vamos tratar não vamos trazer um cara de ponta. O marketing tem condições de buscar mais isso? Tem. Aí tu consegue, através do marketing e do financeiro, buscar um valor. Claro, aí tá, vamos buscar o cara. Mas tem que trazer um cara. Tem times que tem que trazer caras de ponta, gente. Cara de ponta, porque o time merece cara de ponta. E o cara de ponta custa. Custa, Então não dá para você achar que já demitiu 3 treinadores em 24 horas, não foi isso, Ricardo? É que eu acho que essa função, treinador tem 3. Ela consegue dar respaldo para o técnico.
Ela consegue dizer, não, o cara tá trabalhando pro diretor, entendeu? Mas aí que tá a grande dificuldade, é você ter num clube alguém que diga assim, Chico é o treinador, perdeu 2, 3 jogos, tá mal. E alguém diz assim, pera um pouquinho, segura, tá melhorando. Isso. Tá melhorando. Segura, eu vou segurar porque vai melhorar, tá melhorando. Só que tem que ter alguém que conheça. Mas também, pô, o Chico ganhou 3, 4 jogos. Vão mexer, porque lá na frente ele vai tropeçar, porque ele não tem qualidade, ele não vai dar performance. Isso é o mais difícil. Claro. E aí tu não tem esse cara. O Falcão vai decidir, vai definir, juntamente da diretoria, quem será esse novo comandante que vai comandar, né, que vai treinar o Peixe na próxima temporada, além de, obviamente, definir algumas questões de elenco, quem sai, quem fica, contratações pontuais. Muita gente me pergunta, será que o Falcão é um bom nome? Bom, em entendimento de futebol, o Falcão tem de sobra. É um cara absurdamente conhecedor do assunto. Esteve há poucos dias, há pouco tempo, aí com o Carlo Ancelotti, que é um dos principais técnicos do mundo, que inclusive é fã do Falcão. Só para vocês terem uma ideia. O Falcão tem livre trânsito na Europa com técnicos do nome do Carlo Ancelotti, do José Mourinho, do Arrigo Sacchi. Ele realmente tem essa influência, porque conhecimento de futebol ele tem de sobra. Eu acho que ele pode auxiliar muito, exatamente fazendo essa função para, digamos, trabalhar junto com o treinador, participar muito das ideias do clube, é um cara vanguardista que gosta de jogar para frente, que acompanha muito o futebol europeu. Minha dúvida é o momento do Santos. O Santos está sem dinheiro para poder investir muito, numa condição difícil de estrutura, até de falta de comando da diretoria. Então, eu não sei de que forma o Falcão pode até resolver muitos problemas que o Santos passou nessa temporada. Mas, assim, desejo sorte para ele e tomara que ele consiga desenvolver um bom trabalho. E a gente vai ficar no aguardo para saber quem será esse novo comandante. Será que é o Maurício Barbieri, que se especulou recentemente, o Andrés Rueda até negou e tudo mais, o Barbieri que deixou o Bragantino? Vamos aguardar. A outra notícia é o Cuca fora do Atlético Mineiro. Algo que a gente já esperava, algo que a gente já imaginava. Foram 21 partidas no comando do Cuca nesse retorno, nenhum título conquistado, 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e o 7º lugar no Campeonato Brasileiro. O Cuca volta depois do período sabático, né, depois de ter interrompido aquele trabalho muito bom com os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão, e para cuidar da saúde, da família, algo que tem sido rotina, inclusive, na carreira do Cuca. E o turco Mohamed assumiu na primeira parte do ano, inclusive ganhou a Supercopa, né, sobre o Flamengo e tudo mais. E aí o Cuca retorna, depois de alguns questionamentos sobre o trabalho do Cuca, do turco, e não conseguiu fazer aquilo que muita gente imaginava, talvez até o próprio Cuca, né? Ele chega, é eliminado na Libertadores para o Palmeiras e pega a equipe na 4ª colocação do Brasileiro e entrega na 7ª posição. A 4ª posição daria fase de grupos, a 7ª apenas a pré-Libertadores. Ou seja, o Galo, para entrar na fase de grupos, vai ter que passar por 2 etapas eliminatórias no começo já da temporada. Fora o fim de trabalho melancólico, né? O Atlético Mineiro era um time que, mesmo com todo o elenco, a gente via jogar, e um time insosso, né? Um time sem alma, um time esperando o ano acabar, mas assim, longe daquela intensidade, daquela volúpia, daquela qualidade técnica que a gente viu na temporada passada. Tudo bem, sem alguns jogadores, né? O próprio Hulk não conseguiu ser o cara esse ano, né, por conta das lesões que fora ano passado, mas mesmo assim, o Atlético ainda com bons valores e, enfim, uma decepção tremenda por tudo que se esperava. E o Cuca, voltando, achou que, como muita gente, que ele poderia dar a resposta, e esse retorno dele foi muito ruim. Encerrou a passagem como um acordo, segundo a nota do Galo, essa passagem no comando do Atlético Mineiro, que é outro clube que está sem técnico a partir de agora, e é outro técnico que está, talvez, à procura de um clube. A gente não sabe se ele vai querer trabalhar no início do ano, se ele vai esperar, se ele vai dar um tempo na carreira. Vamos aguardar. A seleção brasileira também vai ficar disponível a partir de dezembro. Não sei se o Cuca seria um nome cotado, mas fica aí para você nos comentários, né? Se o Cuca serve no seu time, quem deve ser o novo técnico do Galo, você pode fazer as suas apostas. Assim como o novo técnico do Santos também, que a gente ainda não sabe quem é, só sabe que o Falcão vai ser o coordenador. E para fechar, o Galo também pode, daqui a pouco, ir atrás de um técnico que está valorizadíssimo no mercado, que é o argentino Juan Pablo Vojvoda.
Já trouxe aqui informações depois da vitória do Fortaleza, né, garantindo a classificação para a Libertadores, da saída do técnico Vitor Pereira, de que o Vojvoda era um dos nomes especulados, ou ainda para treinar o Corinthians na próxima temporada. O Marcelo Paz, ele disse o seguinte, na noite dessa segunda-feira, no programa Baita Amigos do Craque Neto no Band Esportes. Ele revelou que na quinta-feira teve uma conversa, ele e 2 vice-presidentes, juntamente com o Vojvoda, cara a cara, e ofereceram a ele um projeto esportivo. Falaram sobre quais os planos do Fortaleza em contar com o Vojvoda. O Fortaleza quer contar com o Vojvoda, o contrato dele encerra no final da temporada, então ele está livre, né? Ele está, digamos assim, disponível. O que o Fortaleza está tentando é uma renovação, uma extensão do contrato, para que ele trabalhe no ano que vem. E estão tentando seduzir o Vojvoda com uma segunda Libertadores, mais uma vez a Libertadores. Dessa vez não é fase de grupos, né? Mas é uma pré-Libertadores, de qualquer forma é um projeto interessante. E o Marcelo Paz foi muito hábil quando ele disse o seguinte: como nós seguramos o Vojvoda durante 14 rodadas com o time na zona do rebaixamento, boa parte na lanterna, a gente quis mostrar para ele de que aqui ele tem um respaldo que talvez ele não encontre em outro clube. Então ele precisa pôr isso na balança. A gente sabe que técnicos estrangeiros, especialmente, muitas vezes assumem grandes clubes e se no início tiver algum problema de adaptação, os resultados não vierem, muitos dirigentes, não estou falando que é o caso ou são os casos de Corinthians e Atlético Mineiro, por exemplo, que estão na pauta aqui agora, até o Vasco, né, que é uma possibilidade para o Vojvoda, não estou dizendo que seja o caso, mas muitos dirigentes acabam demitindo no primeiro insucesso. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, quis mostrar ao Vojvoda que nós te demos respaldo no pior momento, né? No momento mais difícil dessa trajetória sua aqui no Fortaleza, para ele avaliar isso também. Questões financeiras, segundo o presidente, não foram tratadas, porque isso se discute com o empresário. A questão foi oferecer um projeto e manifestar a vontade de contar com o treinador. Só que o treinador não respondeu. E o Marcelo Paz tinha me dito ainda no domingo, na Vila Belmiro, de que vai esperar o tempo dele, que ele pediu cerca de uma semana, 10 dias para pensar. É claro que enquanto ele pensa, tem propostas chegando. Ou pelo menos interesses, né? Há o interesse, ou pelo menos a gente sabe que há o interesse do Corinthians em contar com o Vojvoda, que está numa lista, mas que o Corinthians está avaliando outros nomes também. Eu acho interessante isso, né? Não simplesmente se jogar no primeiro nome que aparece no mercado, por mais que seja um nome interessante como o Vojvoda. É avaliar se ele cabe realmente no teu elenco, na metodologia que você quer implantar e tudo mais. E não é uma decisão que você precisa tomar da noite para o dia. A temporada está parada, não tem jogo quarta-feira nem domingo, então você não precisa resolver logo essa questão. Acho que é interessante você analisar. O Vojvoda está na lista? Tá, não é o único, beleza. O Vasco, a gente sabe que o Vasco tem um projeto para o ano que vem, com a SAF e tudo mais, pode vir com valores altos, inclusive para levar o Vojvoda. E o Atlético Mineiro, eu confesso para vocês que eu não sei para onde vai o Atlético Mineiro agora sem o Cuca, mas havia uma informação lá de Belo Horizonte de que ele seria uma das tentativas caso o Cuca não permanecesse. Então, o Vojvoda está na lista de todo mundo aí. E é uma possibilidade muito grande que ele não permaneça no Fortaleza. Mas também é bom que se diga que o Fortaleza quer contar com ele e daqui a pouco, enfim, pode ser que ele resolva ficar no clube cearense. Não sabemos. O fato é que o Corinthians, nesse momento, por exemplo, para ficar no Corinthians, existe um interesse. O Marcelo Paz novamente confirmou o contato que foi feito pelo Duílio lá, quando vazou a notícia de que o Corinthians estaria oferecendo o triplo do que o Vojvoda ganha no Fortaleza. O Duílio explicou que isso não aconteceu e que se houvesse o interesse, procuraria primeiro o Marcelo, e isso será feito, né? A relação entre os dois presidentes é muito boa e mesmo sem contrato, o Duílio fará questão de comunicar ao Marcelo Paz para dizer, vamos fazer uma proposta ao Vojvoda, porque nesse momento ele está pensando sobre a proposta do Fortaleza. Então nada mais justo do que você avisar o presidente dizendo, nós vamos entrar na parada e vamos oferecer tal coisa. Por enquanto isso não está acontecendo até onde eu sei, mas a gente está monitorando a situação porque o Corinthians quer analisar outros nomes também. E sempre existe a possibilidade do Tite. Sempre existe a possibilidade do Tite assumir o Corinthians. É que agora, nesse período de Copa do Mundo, vai ser muito difícil o Corinthians ter essa resposta. Talvez por intermediários, né? Mas aí, essa informação eu preciso apurar um pouco mais para saber se o Corinthians vai esperar pelo Tite, vai buscar essa informação antes do Mundial ou se realmente vai partir para outro nome, independentemente do técnico da seleção.
A gente fica no aguardo de mais informações, são os movimentos de mercado. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!